Mais um dia friozinho em Santa Catarina. Nem o Cristo aparece ali. Na minha casa eu acabo acordando primeiro pra fazer um cafezinho, que aí o marido já acorda, ele já vai estar preocupado com alguma coisa. E aí ele já fica mais satisfeito, porque quem não acorda mais feliz já tendo um cafezinho da manhã. Amor? Esse é um tempo que eu gosto também de ficar sozinha, porque eu tenho o hábito de ler de manhã. Esse aqui é um diário estoico. E aí eu vou ler o dia de hoje. Não abandone os outros ou você mesmo. À medida que avançares pela vereda da razão, pessoas vão se interpor no seu caminho. Elas nunca serão capazes de impedir-te de fazer o que é direito. Por isso, não as deixe destruir tua boa vontade em relação a elas. Mantenha uma vigilância constante em ambas as frentes, não apenas para julgamentos e ações bem fundamentados, mas também para gentileza com aqueles que obstruíram teu caminho ou criaram outras dificuldades. Pois irritar-se também é uma fraqueza. Aqui tá falando assim, que à medida que a gente vai avançando na vida, a gente vai encontrar as limitações de outras pessoas ao redor. Por exemplo, se todo mundo come a mesma coisa, a gente vai escolher um restaurante fácil, mas se eu começo a me alimentar bem, por exemplo, aí vai ter uma divergência, né? Eu vou pensar de um jeito e a pessoa de outro. Mas nem por isso eu preciso brigar com ninguém. A gente pode escolher, ainda assim, um restaurante, né, que seja um meio termo, ou eu cedo alguma coisa, não tem problema. O negócio é que cada pessoa tá num patamar. Tem gente que tá mais pra trás, tem gente que tá mais pra frente. Às vezes eu já passei por aquele lugar, então eu preciso ser uma pessoa compreensiva e não ficar brava por coisas que eu não vou controlar, que tem a ver com as outras pessoas e não comigo. Depois desse momento que eu saí, parecia que o dia ia acontecer normalmente. Eu já estava muito pressionada, porque a gente estava fazendo uma campanha para a loja, eu e meu marido, e a gente tinha que cumprir alguns prazos, gravando vídeos, tal, e a gente estava muito estressado por causa disso, né, porque tinha pouco tempo para gravar muitas coisas, para a gente patrocinar uma vida de uma pessoa que seria comum, seria muito na correria. Só que eu quero te contar algo que aconteceu e que acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente não entende como é real o mundo espiritual. Eu nunca pensei que fosse falar sobre isso. Apesar de ser uma pessoa que é da doutrina espírita, eu gosto de falar das coisas mais consoladoras, no sentido de que motivem a gente, né, para que a gente nunca desista, para que a gente entenda que a vida é um processo natural e de aprendizado. Mas nesse dia em específico aconteceu algo que me fez parar para pensar, e é isso que eu quero compartilhar com você. Dá pra ver que eu estava super calma, né, estava tudo tranquilo, até que em determinado momento a gente começou a falar sobre trabalho, e com essa tensão eu já comecei a sentir algumas dores. Eu senti uma dor que parecia tipo no baço, assim, né, que dava pontada, e eu comecei a sentir uma fisgada no meu pescoço, e comecei a ficar incomodada com aquilo, mas tá ok, né, a tensão. Eu sou praticante da terapia corporal. O que que significa isso? Eu observo bem meu corpo para eu perceber o que que eu estou precisando naquele momento. Como eu percebi que eu estava com muita tensão, eu comecei a me automassagear, eu comecei a tentar sentir mais as minhas pernas para que eu ficasse mais no momento presente, não tão mental, porque uma característica das pessoas que estão muito preocupadas, estão muito na mente, é essa falta de presença. O nosso corpo ele tenta nos ajudar para que a gente consiga ficar aqui, né, nesse lugar da mente, focar totalmente aqui, então a gente acaba paralisando o resto. Só que essa tensão exagerada faz com que a gente tenha dor de cabeça, tenha essa dor na cervical. Então o que que eu pensei? Vou fazer um manejo corporal para que eu melhore. Eu fiz, não adiantou. Continuei com essas pontadas, com essa fisgada, e parece que no decorrer do dia eu estava muito impaciente. Eu sou uma pessoa que por muito tempo eu busquei falar as coisas certas, assim, eu levo muito aquela frase da flecha lançada, não tem como resgatar de novo, então eu me preocupo bastante com o que eu falo, né, para ver se eu não vou magoar a pessoa, para ver se eu não vou me arrepender depois, só que parece que eu estava com uma tolerância menor. Imagina que a gente já estava nessa tensão, já estava com essas dores, parece que eu estava mais irritada. E aí, o tipo de discussão foi uma coisa banal, né. Eu comecei a discutir com meu marido a respeito de uma gravação de um vídeo que era essa para patrocinar, e parece que a gente não chegava num acordo.
qualquer coisa que ele falava, alguma crítica no sentido de melhoria, parecia que era um ataque feroz. Tudo bem que às vezes a gente sai desse lugar de equilíbrio, né? A gente fala de uma forma mais exagerada, né? Com mais emoção, mas quando a gente está num lugar mais equilibrado, a gente está se sentindo bem, que era para ter sido assim o dia, já que eu comecei com o pé direito, comecei lendo uma mensagem que inclusive falava sobre isso, sobre cada um estar no estágio, sobre a raiva não adiantar de nada. Mesmo assim, eu esqueci, parece que dessa mensagem por completo. Eu estava ali, eu estava brava, eu estava com aquela dor, e racionalmente a gente acaba justificando as coisas pelas quais a gente está passando, sabe? Para mim fazia muito sentido eu estar daquele jeito. Então, além de estar naquela briga já, naquele campo minado, eu comecei a justificar racionalmente o porquê que eu deveria ser ouvida, por exemplo, na gravação daquele vídeo, porque eu sou jornalista, já mexo com esse trabalho, e comecei nesse trabalho racional que parecia muito fazer sentido, só que a briga foi escalando. E daqui a pouco eu percebi que, nossa, parecia que eu já estava fora de mim, sabe? Eu já estava tremendo, eu sou uma pessoa muito chorona mesmo, já estava chorando, só que parecia que era algo muito maior do que eu podia imaginar. Porque uma briga daquela, se você olhasse de fora, talvez você pensasse, ah, era só falar de outro jeito, ou era só dar uma esparecida e voltar. Mas não, parece que tanto eu quanto meu marido, a gente estava determinado a duelar. E cada um tinha seus próprios argumentos. Eu sei que chegou um momento em que eu não conseguia mais falar. E aí eu só fiquei chorando, fiquei em desespero, e eu fiquei num sofrimento tão profundo, que eu realmente estava sofrendo e aí eu não conseguia mais falar. E aí ele, com aquele pensamento prático de, ai, vamos resolver então, começou a envolver toda a vida, porque às vezes nos nossos relacionamentos acontece justamente isso. Você começa a discutir sobre determinada coisa e daqui a pouco vai escalando e envolve a vida inteira, todos os problemas, parece que estava tudo ali guardado e o que não foi resolvido vai ser jogado ali para o campo para que seja a lavação de roupa suja, né? E meu marido começou nesse processo de falar outras coisas que não tinha nada a ver, e aí parece que o pânico aumentou em mim, e aí eu fiquei nesse lugar que eu não me reconhecia. Eu só chorava, mas não era um choro qualquer, era muito desesperador, assim. Acho que quem visse de fora, sabe? E aí parece que deu um estalo assim nele. Ele falou assim: isso é espiritual. E até então eu não tinha pensado a respeito disso, apesar de imaginar por conta de eu ser espírita, mas naquele momento, como eu estava nessa imersão, eu não tinha pensado sobre isso. E aí, quando ele falou, ah, é espiritual, aí ele começou a fazer uma oração e eu parece que fiquei num estado assim de apatia, sabe? Eu fiquei assim olhando nada, fui me acalmando e daqui a pouco, depois dessa oração dele, que ele estava muito concentrado, ele estava próximo de mim, aí essas dores também foram embora. E aí eu fiquei com aquele pensamento, meu Deus, o que que aconteceu? Que arrependimento. Parece que é assim, quando a gente passa grande parte da vida lutando para ser uma pessoa equilibrada, a gente sente uma decepção tremenda quando a gente cai. E nesse momento eu não queria pensar em nada, eu fui para casa, fui dormir, porque eu estava muito cansada, eu estava exausta, não queria mais falar sobre nada, né. Eu só estava muito triste, né, por causa disso que eu falei, senti como se eu tivesse sempre andando para frente e de repente eu caí muito feio, ladeira abaixo. E aí no outro dia eu comecei a refletir mais sobre o que tinha acontecido, sobre essas dores que surgiram, sobre aquele sentimento intenso que eu não pude controlar. E aí eu comecei a finalmente pensar sobre os conceitos da doutrina espírita. E o próprio Livro dos Espíritos fala que nós somos influenciados muito mais do que a gente imagina. Porque é como se a gente fosse um radinho, né? A gente vibra. E se a gente está numa frequência baixa, a gente capta outras frequências que são também baixas. Só que acontece que às vezes a gente tem um pensamento de muito ceticismo, de muito racionalidade, no sentido de ignorar outras coisas que acontecem porque a gente não tem uma explicação plausível. E aí a gente acaba deixando isso para lá até que algo nos abata, nos faça de alguma forma sofrer. Então a gente precise parar para pensar sobre isso que aconteceu.
E aí eu fiquei pensando que realmente poderia ser essa influência espiritual e que é tão comum. E aí eu sei que depois disso eu fiquei pensando que eu estava muito no corpo, sabe? É muito importante essa conexão com o nosso corpo, isso é fundamental. Mas você percebe que a gente não é só corpo. A gente é corpo, a gente é mente, mas a gente também é espírito. E a gente precisa, sim, se nutrir de coisas boas para que a gente tenha um repertório que vai nos ajudar nos momentos de crise, que a gente vai conseguir usar essa bagagem de algum jeito, mas não adianta só o conhecimento, porque o conhecimento ele fica lá no lado racional. E quando a gente precisa de algo a mais, algo que nos sustente para a gente conseguir suportar aquela pressão, aquela emoção, não é o racional. O racional vai dar muitas justificativas, mas vai ser a parte principalmente do emocional. Esse emocional que é equilibrado com a espiritualidade. Que a gente sozinho, às vezes, a gente é muito vulnerável. Todo mundo é imperfeito. E isso também não tira a sua força de querer melhorar, poder melhorar. Todos nós podemos, justamente por sermos imperfeitos. Já admitir isso, admitir as nossas sombras, já é um grande passo. Agora, o que é importante também é a gente se nutrir dessa parte espiritual, que é fazer nossa oração, entender que a gente tem um anjo da guarda, sabe? Temos seres que podem estar nos protegendo, mas que a gente tem essa humildade de reconhecer que a gente é pequeno. Porque quando a gente precisar, a gente vai poder estar amparado. E eu me lembrei de uma frase que faz muito sentido com essa parte do racional, né, da emoção, que seria mais ou menos assim: uma pessoa ela pode ser muito inteligente e não quer dizer que ela vai ter uma moral elevada, vai ser uma pessoa boa, porque tem muita gente inteligente e que usa a inteligência para coisa ruim, faz só coisa ruim. E o contrário também existe, tem pessoas que essa inteligência no sentido da instrução a pessoa não tem, mas ela é uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, que pela própria experiência de vida desenvolveu essa sabedoria. E essa é a sabedoria do coração. A gente só consegue ouvir o nosso coração, perceber o sentimento do amor, se a gente está nessa presença, se a gente está conectado com algo maior. Que esse é o lado espiritual. A partir desse dia, então, eu comecei a orar muito mais. Algo que eu queria ter feito e eu não tinha feito até então é o Evangelho no Lar, que é tão importante, porque é como se a gente deixasse um ponto de luz na nossa casa, sabe? Como se a gente plasmasse em todas as paredes, em todos os lugares, coisas boas, frequências positivas, de amor, de cuidado, e não coisas destrutivas. Então, mesmo que a gente não consiga perceber esse outro mundo, ele é muito real. E a gente não precisa esperar que as coisas nos abalem para que a gente se conecte novamente com Deus. A gente pode fazer isso hoje mesmo, sabe? A gente pode, como se fosse uma conversa, falar de nós mesmos, das nossas dificuldades, e que a gente precisa de força sim, que isso é um ato de humildade, de reconhecimento de que a gente vai para frente quando a gente tem um guia seguro, para a gente não ficar à deriva, sem saber para onde ir, e daqui a pouco eu tô só nesse racional fazendo mil coisas, mas eu tô vazia por dentro. É isso que eu queria falar hoje. E se isso fez sentido para você, se já aconteceu alguma coisa assim com você, me conte aqui nos comentários. E é isso aí, vamos seguir em frente com muito mais consciência e também muito mais ação no bem para os outros, para nós, esse bem que está alinhado com algo maior. Até o próximo vídeo. Tchau!